Bem-vindo, Thiago. Obrigado. Cadê o pessoal no Boa noite, chat? pessoal. Maria Boa noite Elisa, a todo mundo. Laura, Paulo, Clara, Karina, Kathleen, Gabriela, Júlia, Sheila. Bem-vindos, bem-vindas. Convido quem puder ligar a câmera. Hoje temos alguns convidados do Sprint aqui, eu acredito. Tem alguém aí que veio do Sprint ou todo mundo da mentoria? Coloquem aqui no chat. Sou da mentoria, eu sou do Sprint, que abrimos hoje a mentoria para o pessoal do Sprint. Michele do Sprint, Karina, legal. A galera conseguiu vir mesmo no aviso de última hora. Então, pessoal, estou gravando aqui. O pessoal da mentoria vai ter acesso depois por 30 dias a gravação. E hoje temos um convidado mais do que especial na nossa mentoria. Então, foi um pedido de vocês, né? Uma sugestão que a gente trouxesse mais entrevistas, bate-papos com pessoal aprovado, ex-mentorados. E um dos nossos convidados, então, nessa leva, é o nosso mentor, Thiago Wenzel, que foi aprovado não só em mas em 3 concursos de perito criminal. E hoje a gente vai ter a oportunidade, então, de conhecer um pouquinho mais da trajetória dele, vocês vão poder tirar dúvidas, curiosidades sobre até a atuação na perícia criminal. Então, hoje deixo a palavra com o mentor Thiago Wenzel e fiquem à vontade para mandar as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem, podem colocar a mãozinha aqui, né, para perguntar, para abrir o microfone ou colocar no chat mesmo, caso não se sintam à vontade. Então, vamos conhecer um pouco mais da trajetória do Thiago, que ele tem bastante coisa para compartilhar, e como eu falei lá no canal de alunos, até eu tenho curiosidade para saber como é que a pessoa tem motivação para estudar para mais um concurso de perito criminal, depois de vários anos como concursado. Então, realmente, Thiago, já bota aí na listinha responder como ter motivação para essa pergunta, que eu também tô curiosa. Seja bem-vindo, então a mentoria hoje é toda sua. Boa noite, Leilane. Boa noite a todo mundo. Só perguntar, eu tô me vendo de uma forma completamente embaçada ou vocês estão me vendo também, assim? Também? Tá um pouco embaçado, sim. Tá, mas não tem problema por vocês, porque eu posso pegar o celular, tá meio estranho, mas acho que não Acho que é não tem meu problema, rosto a aqui. gente conseguindo te ouvir é o principal, acredito. Tá. Então, primeiro, boa noite, pessoal. Agradeço o convite aí da Leilane, minha colega de tempos de curso de formação e de IGP, me dava carona para o curso de formação lá de onde eu estava instalado. Ali que começou a nascer as conversas do mapa, né? Depois você tem que contar para eles do freio de mão, Thiago. Freio de mão puxado o tempo todo. A gente foi perceber quando já tinha chegado lá. Tava o tempo todo aquele cheirão de queimado lá de fora e ninguém do lado de dentro percebeu. Mas ele é bom, mostra que ele é bom, tá andando, mesmo com o freio de mão É puxado. isso que o curso de formação vai fazer com vocês, vai fritar os neurônios de vocês. Vocês vão andar com o carro com o freio de mão puxado, não vão perceber. Muito cuidado, já fica o alerta. Mas foi um tempo muito legal, um tempo muito bom. Não é nada parecido com depois, com a atividade. É um tempo muito interessante de conhecer, de ser tudo novo, conhecer o pessoal. Foi uma época bem interessante. Então, vou falar um pouquinho rapidinho, só para me apresentar um pouco. Pessoal, vejo aí alguns mentorados, né? Edmar, Maria Elisa, dos que estão ali na tela são os que eu notei. Bom, minha história no concurso público começou um pouco por acaso. Eu estava trabalhando como analista numa empresa da iniciativa privada, uma empresa aqui da região metropolitana do Rio Grande do Sul, e estava numa época de demissões em massa. E um colega meu, um pouco mais velho, que já era engenheiro pleno lá, comentou, vai abrir um concurso da Marinha, porque engenheiro, ao contrário de outras áreas, ele meio que conhece 3 ou 4 concursos e é isso, né? O engenheiro mecânico, principalmente, conhece o Petrobras, conhece aeronáutica, conhece marinha, o engenheiro mecânico médio, digamos assim, né? E aí, tá, vamos ver como é que funciona essa história de fazer com prova. Mas aí, estava demorando alguns meses para abrir. Vai abrir um para engenharia mecânica num hospital em Rio Grande, no sul do estado. Vou fazer como teste, né? Aí acabei ficando em quarto colocado, sem estudar
estudar para muita coisa. Eu comprei uma apostila de banca de jornal para entender um pouco de legislação, e é o que eu tinha visto recente, tinha me formado, fazia, eu acho que, ou ia fazer uns dois meses para frente, eu ia me formar. E aí eu fiquei em quarto, era uma vaga só. E aí eu, muito experiente, vi que era uma vaga, fiquei em quarto, não levei nenhum tipo de documento, porque eu achei que não tinha como ser chamado. Não sabia o que significava um cadastro de reserva, não sabia que podia ser chamado depois, sabe? Não passei em quarto, eu não vou até Rio Grande entregar a documentação se não vou ser chamado, né? Mas aí eu vi que era o dobro do salário que eu ganhava na iniciativa privada, e vi, não, dá para encarar esse negócio. E aí, acabei pedindo demissão para focar em concurso. Não conhecia que tipo de concurso fazer, estava muito focado na Marinha, concurso para engenharia mecânica da Marinha. Não conhecia a perícia criminal, mal sabia o que fazia, e fiquei de olho. Comecei a estudar por conta, não conhecia cursinho nenhum, o começo foi, assim, completamente errado, sem nenhum tipo de método, sem nenhum tipo de pensamento estratégico, abriu tal concurso, será que eu faço, será que eu não faço? E aí, fiz esse concurso da Marinha, por uma ou duas questões não passei, e aí começa aquele desespero, né? Será que eu fiz a decisão certa? Por um receio de ser demitido numa área que era um momento horrível para a indústria do país, né? Será que eu fiz o correto? Mas aí abriu a PCDF para todas as engenharias, né? Quem é da engenharia sabe o quão extenso que é o edital, né? Ele abrange diversas áreas da engenharia. Comprei o meu primeiro curso online, comprei um curso do Estratégia, ele abrangia as partes gerais, não tinha nada de específicas, né? E aí, sem nenhum tipo de planejamento, imprimi todas as apostilas, demorava quase uma semana para ver princípios fundamentais de direito constitucional. Depois, mais uma semana para ver, sabe, tópico por tópico, assim, sem nenhum tipo de... E aí, as partes específicas de engenharias, a engenharia mecânica eu recente tinha me formado, estava um pouco mais seguro, mas as demais fui pegando livro na biblioteca que o meu irmão fazia graduação, né, na PUC. E fui lá, solos de engenharia agronômica. Vou pegar um livro de solos. E pegava aquele livro. E comecei a debulhar. Quando eu vi, eu tinha cumprido 5% do edital, e tinha passado metade do tempo, né? Então, assim, foi um erro completo o PCDF. Eu fiquei, as objetivas eu consegui ainda fazer o número para ser aprovado, mas pelas discursivas eu fui eliminado. Lá são 4 discursivas específicas, né? Então, tinha lá uma de engenharia civil, uma de engenharia agronômica, acho que uma de mecânica e uma de outra engenharia. Porque para a discursiva tu tem que entender, né? Tem que se aprofundar um pouco mais quando é nessa parte específica, né? E não deu tempo, mal consegui cobrir talvez 50% do edital, né? Foi uma estratégia completamente errada. Não existia também tanta informação como tem hoje, né? Hoje é mais tranquilo, tu tem diversos tipos de cursos para comprar daquele concurso. Lá não tinha o concurso da PCDF com todas as engenharias, mal hoje tem, né? Imagina naquela época. Então, ali eu conheci o que faz um engenheiro, o perito criminal, né? Ali que eu fui atrás, o que será que faz? Não era meu sonho, não conhecia, caí de paraquedas e foi a melhor coisa que aconteceu na vida, foi sem querer, assim, total. Aí o que eu fiz? Eu vi que a área de tribunais abria muitos concursos, bem seguido, assim, né? TRT, TRF, Tribunais de Contas. E sempre tinha engenharia mecânica lá perdido, né? Então eu decidi, ali foi o primeiro feeling, assim, eu acho que eu tenho que focar em alguma coisa, porque tá indo meio disperso demais. E aí comecei a focar para a parte jurídica, para tribunais de tribunais de contas, TRT, etc. Até depois de um tempo, já como perito aqui no Rio Grande do Sul, eu até recebi alguns chamamentos para analista em alguns tribunais, e me deu um corpo muito grande na parte das matérias jurídicas, não dá para dizer que foi uma perda de tempo, assim, porque o aprofundamento foi bem interessante, né? Só que tu acaba estudando direito tributário, tu acaba estudando administração financeira e orçamentária, né? Então, assim, para quem quer ser perito, já tem aí um grande
um grande ponto, assim. Tá, eu tive um arcabouço jurídico bom, mas com certeza perdi muito tempo em muitas coisas que, se o objetivo é esse, né, não adianta, tem que escolher um foco. A gente já indica pegar um edital na área de perito quando está estudando. Imagina atirar para tudo que é lado, né? Então, o meu primeiro erro foi estudar completamente sem nenhum tipo de estratégia, que foi o da PCDF. Aí, depois, eu fui para tribunal, mas mesmo ali eu eu quero TRT, porque aí é mais focado no direito do trabalho, né? Não, é TRF, que é um outro tipo. Então, mesmo para tribunais ainda estava muito amplo. Aí, nesse caminho, eu estava sempre ficando bem colocado, estava ficando em oitavo, 11º, mas não era chamado, né? Então, eu sabia que em algum momento eu ia ser chamado para esses cargos, mas eu não queria contar com algo incerto, né? Aí, o que aconteceu? Acabou acontecendo uma coisa pessoal, que foi o falecimento do meu pai, e aí meio que travou meus estudos, né? Eu estava, digamos assim, batendo a porta de ser chamado, de ser aprovado nas vagas. Aconteceu isso. Aí eu fiquei uns 2 meses sem conseguir estudar, né? Parei de vez. E aí, logo na sequência, o que que eu... Começou a bater aquele desespero, né? Eu já estava quase 1 ano e meio, né, nessa brincadeira e não estava sendo aprovado, né? Será que eu fiz certo em pedir demissão? Aí o que aconteceu? Eu vou baixar meu nível, eu tô jogando muito para cima os concursos. Eu sinto batendo na porta, mas eu acho que se eu baixar o nível para pelo menos ter um emprego garantido, eu acho que eu vou conseguir estudar para concursos melhores, né? Principalmente nesse momento. Então eu comecei a estudar para uma junta comercial em Florianópolis. Um salário na época, eu posso estar enganado, mas era tipo 3.500, 4.000 reais. Era menos do que eu ganhava na iniciativa privada, para você ter noção, né? O tamanho do desespero que estava. E aí, nisso, eu estava estudando já umas 2 semanas, abriu o IGP. Aí será que eu volto agora eu tinha conhecido a perícia pela PCDF, foi o único concurso anterior da perícia, e aí eu estava meio incerto, né? Será que eu travo essa daqui, eu acredito que eu vou passar, por uma coisa mais incerta, mas é um... E acabou dando certo, né? Ali eu percebi o quanto que eu estava bem preparado, essa insegurança que todo mundo tem. Será que eu vou fazer a prova? Talvez não seja o meu momento, nem vou fazer essa prova. Passou pela minha cabeça e acabou dando super certo, né? Fiquei em primeiro lugar. Então, não adianta, a insegurança ela sempre existe, sim. Será que eu estou no caminho certo? Eu estava sentindo que eu estava prestes a entrar nas vagas de qualquer concurso, né? Para analista desses tribunais, são concursos bons, né? No questão salarial, por exemplo, é compatível com os concursos de perito, né? Só que ele tem uma, uma densidade maior, porque a parte de analista para a área administrativa, sim, quando eu saí, eu achei que eu tivesse passado, sim. Eu tinha certeza que eu tinha passado. Quando eu saí, eram 13 vagas, e eu saí com uma certeza absoluta. Eu só estava pensando se eu ia passar quinto ou décimo, assim, sabe? E aí, quando eu coloquei olho na vaga, durante 95% do tempo eu fiquei em primeiro colocado. E aí, no último dia, alguém colocou lá uma nota incrível, eita. Então, aí já começa, né? Antes eu tava, você primeiro. Aí, eita, alguém já colocou ali, talvez eu não passe nem nas vagas. Aí, no finalzinho, deu um pouco a confiança decaiu. Mas quando eu saí dali, eu tinha, assim, sabe, a prova foi feita para mim, ela foi... eu também tive uma sorte, né, que ela foi feita, foi uma prova que caiu muito ao meu gosto de prova, né. Por exemplo, assim, olhando a prova de engenharia civil desse mesmo ano, ela foi uma prova que não se encaixaria muito com o meu estilo de prova, ela é uma prova muito mais conceitual, muito mais contando historinhas e tal. O meu estilo de prova, na parte de engenharia, ela é muito mais cálculo, muito mais peso, assim, né? Então, assim, caiu do céu essa prova também, tem que ter um pouco de sorte. Eu sei que, por exemplo, tinha gente que conhecia o assunto, mas travava lá numa raiz cúbica com um monte de, sabe? E para mim isso daí sempre foi uma facilidade. Então, não adianta, se fosse inverso, talvez eu não passasse, né? Então, tem que ter sorte também, não, às vezes, claro que quanto mais te prepara, maior a gama de sorte que tu vai poder atingir, né? Mas foi bem,
saí de lá achando, assim, com uma absoluta certeza que tinha passado, só não sabia em qual das vagas, né? Então, basicamente, esse é o meu histórico. Logo em sequência, já sabendo que eu tinha passado, já tinha saído, logo em sequência veio a prova de Santa Catarina, né? Que, de novo, ela também abrange várias engenharias. Ali antes, tinha uma da BIM no meio. Então, eu fui de novo, já com esse daí no bolso, fui fazer a prova da BIM, que não tem nada a ver com isso também. A história, com a geografia, uma parafernália de coisas. Essa eu também caí por discursivas muito aprofundadas, específicas. Não adianta. É aquela coisa, tu quer abraçar o mundo, tu não vai conseguir se aprofundar o suficiente para fazer uma prova discursiva. Mas mesmo assim fui fazer, e mesmo assim, isso aí, não siga o exemplo do mentor. Tem que falar os erros também. E aí eu fui fazer a de Santa Catarina, de novo, essa com todas as engenharias. E aí o que eu trago para vocês nessa daí é a questão, às vezes, de maneirar, e tem alguns alunos que eu vejo, assim, maneirar na questão da intensidade dos estudos. Ali, 2 semanas antes da prova, eu parei. Eu não consegui mais fazer. É um período extremamente importante para a prova, ou pré-prova, né? Mas eu tive que parar, eu não estava aguentando, eu tinha voltado para casa dos meus pais, né? Eu estava sendo agressivo com a minha mãe e com a minha irmã, sabe? Coisa assim que eu não conseguia, eu não dormia mais, só estudava. Porque para mim teve um efeito reverso, eu já tenho o Rio Grande do Sul no bolso. Santa Catarina, agora a disparidade aumentou de novo, mas a época ela era maior ainda, né? O Rio Grande do Sul teve 2 aumentos. Então, assim, eu quero Santa Catarina, né? Só que era engenharias como um todo de novo. Então, para abraçar de novo isso tudo, eu tive que também, né? E aí chegou lá no pré-prova, eu não aguentei, eu sabia que eu ia estourar e eu não ia fazer essa prova. Então eu tirei o pé do acelerador, travei tudo. Um dia antes da prova, eu dei uma olhada nos meus materiais ali, e foi isso. Fui para a prova na cabeça, né? Então, tem alguns ali que eu estou comentando. O Gabriel Veríssimo é um que eu estou trazendo, não sei se ele está aí e tal. Ó, cuidado, tá esticando demais a corda, pode. A maior parte das pessoas não vai ser o caso, tá? Eu sempre. Ah, tá aí o Gabriel. Por exemplo, eu sempre lembro do meu irmão. O meu irmão, ele estava fazendo vestibular, teste vestibular, e aí ele não passava. E aí ele chegou, eu perguntei o que estava acontecendo. Aí ele diz, sabe uma dica que eu mais levo a sério nessa história de vestibular, que não adianta estudar e não dormir. Eu só durmo, sabe? Então, assim, para a maior parte das pessoas, não, tem que esticar a corda mesmo. Mas vai ter momentos, e a Leilani sabe bem disso, que não adianta. Para não estourar, né? Tem que tirar o pezinho do acelerador e ver o que é o melhor, né? Então, foi uma preparação que durou uns 2 anos e meio, né? Então, não é, tu passou em 3 concursos para perito criminal, passei o ano passado agora, depois a gente entra nesse, mas é uma construção, né, ninguém chega já fazendo prova nesse nível do nada, né, é toda uma batalha de como tu chega nesse, nessa confiança, nessa bagagem, né, saber o que funciona, o que não funciona. Leilani. Eu preciso comentar também, né, que a gente tem que falar as coisas que a genética às vezes ajuda também, né, gente? No curso de formação, o Thiago dormia nas aulas, e aí ele acordava, só sei lá, anotava uma nada assim no caderno, e ele ia super bem nas provas, sem nem estudar direito. Então, assim, certamente tem uma parcela de genética aí de aprender fácil, porque assim, ele não anotava absolutamente nada nos cadernos. E eu ficava ali o tempo todo anotando. Tinha que me esforçar um monte para conseguir aprender as coisas. E a pessoa plena ali, só prestando atenção na aula, já conseguia absorver tudo. E era assim, né? Então temos que revelar também aqui os bastidores, que isso acontece, né? Vamos ser bem sinceros, algumas pessoas vão ter mais facilidade de aprendizado, outras menos, mas é claro que isso também é uma construção. Tenho certeza que o Thiago se dedicou também a vida toda, também na faculdade, certamente não levava as coisas de qualquer jeito, e isso também... Não? Então é genético mesmo, gente. Então tá, acabou aqui a mentoria, o Thiago não é um exemplo para vocês, não é exemplo para nós, meros mortais. Foi muito bom falar com vocês hoje, gente. Tchau, boa noite. Sim, dá um ódio. Não, desculpa, eu era Thiago, bom mas no eu tinha que colégio. comentar, porque A minha dá uma decadência raiva, foi dá uma rápida. raiva.
A minha decadência foi logo. Eu fiz uma categoria de base, trazendo termos de futebol, muito boa. Aí o meu ápice foi o colégio, dali só foi decadência. Não, eu realmente sempre tive facilidade de ouvir as coisas e pegar, né? Isso ajuda muito. Não, eu nunca fui um aluno de sentar na primeira classe e ficar anotando tudo que o professor fala, sabe? Não, nunca fui disso. Eu sou movido um pouco pela curiosidade, né? Mas não pelo trabalho braçal, assim, do estudo, não é muito a minha praia, não. Por isso que um dos pontos que abriu um pouco as portas das aprovações foi sem saber que existia isso. Eu não sei nem se é teu, o nome, o batizado é teu, Leilane, ou não, que é a fonte única, né? Esse foi um achado que, assim, eu percebi lá quando a gente começou a conversar, e aí nas primeiras trocas, realmente, ó, eu fazia tal da fonte única, e esse daí foi um pulo, assim, de qualidade imenso, né? Porque por mais que tu consegue absorver as coisas, ou seja, porque tu bate a cabeça muito naquele assunto, ou porque tu vê uma vez e não para concurso público, com esse montante de informações, não adianta, a informação tem que estar ali, fácil, disponível, da forma que tu entenda, e de uma maneira completa. Então, eu não me lembro exatamente em qual momento da preparação, mas eu me lembro que foram com os cadernos de constitucional e de administrativo, que eu percebi, é a terceira, quarta vez que eu estou estudando isso aqui. Se eu fizer um material perfeito, de uma forma que eu não vou ter que ficar revendo esses PDFs de novo, eu não vou ter muito mais ganho. E aí eu comecei a viciei naquilo ali, né? Então, essa forma de agora a mentoria conseguir trazer essas coisas que a gente acabou sofrendo para compreender, né, batendo a cara na parede, ajuda muito. Então, para mim, na metodologia do mapa, o que mais se encaixou, assim, que mais funcionou comigo, eu fiz sem perceber, foi a fonte única. Foi a fonte única que, agora, quando eu fui fui estudar depois de muitos anos para concurso público agora no Paraná, eu utilizei as minhas fontes únicas. Elas estavam prontinhas ali. Constitucional, quantos artigos mudaram nesses anos? Pouquíssimos, pouquíssimos. Então, claro, uma legislação específica, esse sim, talvez vai ter mais, né? Peguei para estudar a lei de crimes ambientais, tinha bastante coisa nova, né? Mas tem o cerne ali, que se mantém intacto e está pronto, né? As minhas engenharias, boa parte estava pronto. Até porque, por exemplo, eu tive uma surpresa bem ruim nesse do Paraná, que o Paraná, até então, ele fazia separado as engenharias, né? Eu estava estudando para engenharia mecânica, e chegou no edital, abriu para todas as engenharias, e uns 80% do que eu tinha escolhido para estudar, porque o cerne de assuntos ali eu já dominava bem. Qual que foi a minha tática para essa prova? Eu vou escolher aqui as que eu não manjo muito, vou focar nisso aí. E não caiu quase nada do que eu estudei. Eles pegaram as engenharias e juntaram todas e ainda não fizeram tão extensa em cada engenharia. Então, o que eu tinha estudado simplesmente foi por lixo. Então, e as matérias básicas eu tinha decidido não estudar, né? Muito porque eu já tinha também as matérias prontas, etc. Então, minha preparação pré-edital foi toda por lixo, né? Até eu repensei, será que eu faço essa prova mesmo? No edital ali, já estando aqui no Rio Grande do Sul, será que vale a pena eu fazer mesmo? Encarei, foi uma preparação bem diferente, até interessante comentar as diferenças de preparação, né, de como, tanto em relação à parte pessoal, quanto à questão de, por exemplo, celular. Quando eu me preparei ali em 2017, 2016, 17, 18, celular eu esquecia ele o dia todo, né, e via lá se alguém não tinha morrido no final do dia. Hoje é uma coisa muito diferente, né, aquilo ali na nossa cabeça é uma droga. Não existia Instagram, ou eu não tinha perfil, não me lembro, mas assim, é um negócio que estraga a preparação de verdade, é um negócio que decai muito o desempenho. Questão que, vou fazer 12 horas que eu fazia por dia, que era meu objetivo era fazer 12 horas diária. Não foi isso que eu fiz, né? Foi uma preparação muito mais tranquila, sabendo que não era uma questão de vida ou morte, né? Aí uma coisa mais pessoal. Até durante a prova, outra mente que tu faz ali a prova, né? Então, foram preparações bem diferentes também.
Mas, como eu tinha muito dos materiais prontos também, que para vocês terem noção, foi materiais que eu fiz em 2016, 2017, tá? Olha, 8, 9 anos de diferença e eu utilizei os mesmos materiais, né? Tu pega o França ali para medicina legal, o nome dos sinais são iguais, a diferença entre estrangulamento e enforcamento continua iguais, se tu fizer um material da melhor forma possível, tu não vai ter esse retrabalho depois, seja daqui a 1 ano, se tu for fazer outra prova, porque não conseguiu passar no que tu tinha como objetivo, seja daqui a 8 anos, né? Então, muitas vezes, eu perco tempo, não vale a pena. Olha, vale, tá? Vale muito a pena, porque agora o teu objetivo, que parece ser o maior da tua vida, pode ser que no futuro não seja, né? Então, se não for, não der certo agora, não é o fim do mundo, e talvez logo ali vai ser muito melhor. Eu estava fazendo um concurso para junta comercial no Santa Catarina e veio do nada o do IGP perfeito para mim, sabe? Então essas coisas tem que ter um pouco de sorte, mas tem que ter também um pouco de estratégia, que hoje em dia dá para ter esse pensamento mais a longo prazo, né? Não precisa ser um desespero, uma coisa. Eu vejo muita gente muito ansiosa, muito, sabe? Claro que a gente se disponibilizou a fazer isso da vida, a gente muitas vezes, não consigo, é preguiça e tal. Esse geralmente me chega por aqui, porque somos todos adultos, a gente se disponibilizou a estudar alguma coisa para mudar a nossa vida. E, se tem uma questão pessoal, uma coisa mais séria, de rotina, tem família, tem emprego, que está sugando, é uma coisa, né? Isso daí a gente tem estratégias para manejar. Ou assim, não, eu chego ali, e aí eu fico com vontade de mexer no celular. Me desculpa, não, alguma coisa está errada e é alguma coisa anterior ao processo de estudos, né? Tu vai estar, é uma coisa muito séria, e ficar ansioso, é normal. Só que tem que focalizar no objetivo e fazer da melhor forma possível. Somos todos adultos e não, se é para fazer meia boca, eu já digo, não vale muito a pena, né? Então, é isso, Leilani. Não, só que tem algumas dúvidas aqui no chat, eu vou ler, que o pessoal da gravação depois não tem acesso ao chat, então eu vou narrando. O Guilherme perguntou se o curso de formação era classificatório. Aqui no IGP era para definir o setor, né? Só. Porque a cidade foi definida na posse, não foi? A cidade foi colocação direto do concurso. Na verdade, eu acho que nem setor, hein? Eu acho que No foi caso da minha área, direto. foi. Quem teve melhor Foi? classificação pôde escolher, tipo, teve prioridade na escolha. Não sei como foi pro pessoal do interior. Eu acho que é porque aqui, só, por exemplo, no meu caso, só tinha um setor, digamos. Eu acho que foi por Sim. isso. Então foi Mas classificatório, mas só para escolha de setores e nem todo mundo teve que escolher. Sim, Guilherme, a gente entrou empossado já. O Pedro falou aqui que se sente representado, por diversas vezes sentia que não tinha capacidade de sentar e estudar na faculdade, chegou a suspeitar que tinha todos os tipos de neurodivergência, mas as técnicas do mapa mudaram isso completamente. Pedro, é exatamente isso. A hora que a gente aprende que existe um mundo novo, né, as coisas mudam da água para o vinho. A Agatha perguntou aqui, Tiago, quando você estudava, não batia a incerteza de estar estudando errado? Eu era assim antes de seguir a palavra do mapa e me perdia, tentava começar tudo de novo por achar que não estava fazendo direito. olha, sendo bem sincero, talvez por falta de a gente estar sendo atingido por diversos tipos de opiniões e fontes e etc. Não me passava pela cabeça que tem um jeito certo ou errado de estudar. Isso daí é algo que depois a gente vai começando a pensar, sabe? Então, lá na finaleira, olhando para trás, eu vi, opa, se eu tivesse feito assim, teria sido melhor. Mas não que batia uma insegurança, será que eu deveria estar fazendo de outra forma? Foi um processo meio natural, e eu acho que tem muito a ver com hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Se fala, a gente procura uma coisa no Instagram, a gente recebe informações daquele tipo, e até é algo, a questão do estudo, do aprendizado, do conhecimento é algo que eu acho que se tornou acessível de uma forma mais recente, né? Pelo menos para mim, na época de estudos, eu não passava perto de uma análise dessas. Você sentava, estudar, e estudava de uma forma que eu sempre estudei na vida, assim, sabe?
tu utilizava flashcards, mapas mentais. Na minha época, se eu achasse um mapa mental mais ou menos pronto e eu quisesse replicar, eu fazia, mas não entrava. Isso daqui é uma técnica mais para memorização, é mais interessante fazer em tais casos. Hoje a gente consegue estruturar de uma forma mais assertiva, né? Mas ali não me passava pela cabeça esse tipo de coisa, não. O que eu comecei a perceber, inclusive, foi que o meu estudo ele começou a se modificar, me conhecendo, né? Por exemplo, legislação. Os artigos de forma corrida ali sempre foram, não é a forma mais palatável para mim. Então, em algum momento, eu pegava crimes em espécie. Eu pegava a lei, qualquer lei, crimes ambientais que tem crimes em espécie lá, já pegava a minha tabelinha, eu já tinha estruturado lá minhas colunas, a tipificação, majorante, pena, em alguns casos acabava estudando a pena, normalmente não se estuda, né? E já inseria daquela forma, né? Então, eu acho que eu comecei a moldar meu estudo sem perceber, para uma forma que ficava palatável para mim. Então, questões de medicina legal, de incluir imagens, né? Eu descobri o Malthus, aquele site que tem imagem de tudo que é. É visual, o negócio é visual, preciso de memorização visual. Eu não sabia que eu estava fazendo um processo de memorização, sabe? Então, acaba meio que indo de uma forma tateando no escuro, até encontrar o que se encaixou para mim, né, naquele momento. Então, foi mais ou menos isso. Não passava pela minha cabeça de estar estudando errado, né? Mas não porque eu não tinha não queria fazer esse autoconhecimento, porque não existia muito esse tipo de conversa, eu acredito, naquela época, né? Não passava pela minha cabeça, pelo menos a mim não chegava. Eu concordo com o Thiago também. Na época que eu estudei, eu não tinha noção que eu fazia as coisas errado, e eu também, a hora que eu comecei a fazer de uma maneira diferente, né, que hoje é a base do que vocês conhecem, eu também não tinha noção que aquilo era tão diferente do que a maioria das pessoas fazia. Eu só comecei a notar isso porque eu já tinha Instagram de concurseira na época, e aí eu começava a compartilhar, é assim que eu tô estudando e tal, e olha, caderno digital, e as pessoas começavam a perguntar muito, tipo, meu Deus, o que é isso? Caderno digital, me fala, flashcard, tipo, ficavam muito curiosas e interessadas, e eu, mas gente, como é que as pessoas não estão estudando assim? Então eu também não tinha noção que estava fazendo de um jeito ou de outro, e foi bem aos poucos que eu fui tendo essa consciência de que era realmente uma maneira nova, diferente de estudar, que a maioria das pessoas não conheciam, e hoje, certamente, a incerteza, será que estou estudando certo ou errado, vem pela comparação, né, de você ver que outras pessoas estão fazendo de outras maneiras e começa a se questionar, mas enquanto você não tem acesso a essas referências, você não tem como questionar se está estudando certo ou errado, a menos que, sei lá, você começa a ficar preocupado com os seus resultados. Tipo, eu estou estudando por vários anos e não tive resultado, não estou melhorando, daí começa a vir, né, a pulga atrás da orelha. Será que o problema sou eu? Normalmente vem essa, né? Será que o problema sou eu? Será que eu não tenho capacidade, não tenho potencial? Será que eu tenho algum problema de neuronal, sei lá? E acho que normalmente vem esses pensamentos antes de você se questionar se o seu modo de estudar não pode estar, sei lá, não errado, mas não poderia melhorar aquilo ali. Então, acho realmente que é a questão da comparação. A Júlia perguntou aqui, Thiago, perdi uma parte da sua fala. Você pediu demissão de um emprego para estudar para concurso, né? Acha que isso foi essencial para conseguir estudar tudo o que precisava? Sim, pedi demissão, mas eu sabia que eu ia ser demitido, tá? Basicamente isso. Porque estava acontecendo uma demissão em massa, tipo, não era certeza absoluta, né? Poderia ser um dos sobreviventes ali. Mas estava, o setor de engenharia estava basicamente sendo erradicado. Eles iam tirar só projetos antigos e manutenção. Então ia ficar 2 ou 3 engenheiros, era isso, a gente já estava sabendo, né? Então, assim, eu só antecipei um pouco, porque eu achei que valia a pena, né? É difícil falar se vale a pena, porque as pessoas vão, não, o Thiago pediu demissão e passou, né? É complicado isso, cada situação é uma situação, cada pessoa tem um histórico, né? Tem uma necessidade. Era um momento que eu sabia que eu tinha que tomar alguma decisão, né? E eu tomei a decisão do concurso e eu achei que era mais fácil de passar focando só nisso. Teve momentos que eu me arrependi dessa decisão, quando eu começava a bater na trave, né, e não estava dando certo. Então,
deu certo, mas poderia ter dado errado, e eu poderia ter perdido esse tempo estudando para concurso e baixar a cabeça, dizer que não é para mim e voltar para a iniciativa privada. O que tu ficou fazendo durante esse tempo? Fiquei me conhecendo, né? Então, assim, poderia ter sido um tiro na água. Então, dizer, faça isso é muito complicado, né? Para mim, eu sei que foi importante. Eu tive um apoio familiar muito grande, que simplesmente não volta para casa, que foi possível fazer isso, né? Eu larguei o apartamento que eu tinha, porque sou de Caxias do Sul, uma cidade aqui do interior, e vim para Porto Alegre fazer faculdade e trabalhar. E aí, quando me formei e tal, aconteceu isso da demissão, eu voltei para Caxias do Sul, né? Entreguei o apartamento que a gente tinha aqui e fiquei lá durante 1 ano e meio, quase 2, né? Às custas do meu pai. Sabe, não é todo mundo que tem essa facilidade, né? Que tem esse suporte. Então, cada caso é um caso, né? Poderia ter dado errado mesmo com esse suporte. Então, e tem pessoas que não vão conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Então, será que 2, 3, 4, 5 anos dessa forma alguém tem como se sustentar? É difícil que as pessoas tenham como fazer, né? E às vezes vai demorar esse tempo para passar num concurso desse porte. Então, é tudo uma questão de análise, né? De conhecer o seu ambiente familiar, as suas próprias condições, para ver o que dá para fazer e o que não dá para ser feito, né? Dizer faça como eu faço é muito perigoso e não dá para fazer, né? Você sentia o peso por causa do suporte financeiro que eu recebia? Sim. Meus gastos foram lá embaixo, né? Tanto, primeiro, a minha decisão de sair do emprego é uma decisão que tu faz sabendo que tu vai hibernar, basicamente, né? Eu não saía para fazer absolutamente nada, né? Futebol, tu paga a quadra, eu não jogava futebol. Barzinho com amigo, todo mundo entendeu também dos meus amigos e tal. Encontros, solteiro naquela época, não encontro nenhum, sabe? São coisas que tu faz para compensar, né? Então, assim, o meu custo era basicamente alimentação, né? Eu não tinha nada a mais do que isso. É um custo a mais? Né? E tanto é que eu baixei, como eu comentei, eu baixei o grau de exigência dos concursos públicos justamente por causa disso. Se eu tivesse um caixa muito grande, eu tinha alguma coisa de dinheiro guardado, né? Nos primeiros meses e talvez boa parte do tempo, eu nem me lembro, para falar a verdade, como é que foi exatamente, mas a gente começa a pensar nisso, né? Pô, eu com 26 anos ali dentro de casa ainda, sabe? 27, e, sabe? Aí o meu pai faleceu ainda, que era a fonte de renda da família, pronto, né? Então, ficou mais forte ainda. Então, com certeza, isso foi algo que pesava, sim. Não chegou a pesar nunca na hora da prova, pelo que eu me lembro, mas pesava nessas escolhas, né? Para qual caminho que eu vou seguir. E tanto é que eu decidi baixar o grau de exigência para concurso público logo depois que aconteceu isso, né? Então, sim, com certeza, a parte financeira ela é importante para todo mundo e não vai ser assim diferente numa decisão para concurso público, né? Eu mesma sou o tipo de pessoa que eu provavelmente não tomaria a decisão de deliberadamente já eu vou estudar em tempo integral para concursos. Porque quando eu comecei a estudar, eu já tinha um pensamento de, se eu precisar estudar 10 anos para passar no concurso de perito, eu vou estudar. Então, eu estava tranquila com o longo prazo, já repeti isso milhares de vezes. Para mim era mente no longo prazo, mas a ação no curto. Eu queria passar o mais rápido possível, mas estava tranquila com a possibilidade de levar muito tempo. Então, já pensando nessa possibilidade, a minha ideia era, vou me formar, vou arrumar um emprego, qualquer coisa que aparecer, vou me manter e continuar estudando para concursos. Mas aí o meu plano não deu certo, né? Quando eu terminei a faculdade, não consegui ser efetivada no meu estágio. Então, eu fiquei, sim, um tempo estudando em integral, mas era horrível, eu odiava. Eu sempre odiei depender, assim, dos meus pais, de ter que pedir coisa. E, tipo, tinha que pedir, né? Não tinha minha grana, tinha uma reserva também pequena, mas também não era grande coisa. E a mesma coisa que o Thiago falou, tipo, não fazia mais nada da vida, não saía, não viajar para onde, não, jamais comprar coisas de forma alguma. E isso era uma situação que me incomodava muito. Então, se fosse para eu escolher, se eu tivesse, por exemplo, no emprego, a menos que tivesse me tomando, sei lá, todo o tempo do mundo, e aí realmente, não consigo estudar para concursos com esse emprego, eu
certamente não tomaria essa decisão. Então, realmente é algo extremamente pessoal, não tem como dizer faça ou não faça. Acho que é a situação com a qual você consegue conviver e sabendo que tem risco, né? Como o Thiago falou, para ele deu certo, mas acho que quanto mais o tempo passa, né, nessa situação, você ali estudando em tempo integral, o peso tende a ser maior. A gente sabe que todo mundo aqui se cobra e tudo mais, então realmente é algo a se considerar. Eu considero que os meus estudos foram muito mais leves em termos de autocobrança depois que eu comecei a trabalhar. Então, aí eu comecei já a vender as coisas, apostila e simulado, e depois trabalhar com mentoria, e depois passei ali num processo seletivo, comecei a trabalhar como técnica, e daí já foi outra coisa, o meu estudo para concurso foi bem mais tranquilo, porque eu sabia que, tipo, não, agora eu tô ok, tô comprando as minhas coisinhas, tenho meu dinheiro, consigo investir no concurso, consigo pagar as viagens, então, para mim, aquilo ali voltou a qualidade de vida, porque o tempo que eu passei estudando para concursos em tempo integral, meu Deus, a saúde mental simplesmente não existia na época. Então, realmente é algo a se avaliar, né? Cada um vai ter sua realidade, mas saibam que é difícil estudar e conciliar com várias outras coisas, com certeza, extremamente puxado. Mas pela minha experiência, né, que eu passei por várias fases diferentes, o peso mental de você só estudar para concursos e não ter uma outra fonte de renda, isso é bem pior do que o peso do cansaço físico de conciliar um trabalho integral ou faculdade integral, como também já conciliei, que o cansaço físico você vai levando, né? Toma um café, dorme menos, depois dorme mais, enfim, vai compensando. A saúde mental meio que não volta, assim, não tem jeito de melhorar. Claro, terapia ajuda bastante, outras coisas que a gente vai se fazendo, vai melhorando, né? O autocuidado e tal, mas na minha experiência, esse peso de estudar em tempo integral foi muito maior, foi bem pior do que conciliar o estudo para concursos com outras atividades, né? Então, só para trazer aqui o meu ponto de É, vista. Tiago, nesse, pode falar. não, só para complementar, eu falei 12 horas, né? E esse 12 horas não era algo porque eu me sentia confortável com isso, porque não, eu estudava com super, ultra, mega tranquilidade com 12 horas. Não, foi algo que eu pus para mim mesmo. Eu, como não vi que ali quem comentou e só estuda, né? Na minha cabeça foi exatamente isso. Eu só estou estudando, eu vou usar toda e qualquer hora que eu tenha vitalidade para fazer isso, para estudar. Né? Então, foi muito mais uma autocobrança do que uma tática de potencializar meu estudo, sabe? Foi nesse sentido de depender financeiramente, ter saído do emprego, todas essas coisas, né, de só estudar, para focar 100% nos estudos. E aí vocês imaginam, sair do emprego, comecei a estudar full time nisso, sem nenhum tipo de direcionamento. Vocês imaginam o tempo que foi perdido nesse início de preparação, né? Assim, ó, com certeza foi muito, por não ter um direcionamento, foi muito mais tempo perdido do que se eu tivesse mantido o emprego, isso eu tenho certeza. Então, as táticas são diversas e vão ter consequências também na forma de estudar, né? Então, isso é algo extremamente importante na hora de tomar qualquer decisão mais macro, assim, né? Desde qual edital focar até questões de emprego, focar só em concurso público ou não, né? Cristiana perguntou aqui, Tiago, o que você faria novamente, mesmo depois de todo o conhecimento de métodos, e o que você não faria mais de jeito nenhum? Interessante, porque como eu fiz um concurso recentemente, deu para aplicar isso, né, na prática em relação ao que eu fazia antigamente. O que eu não faria pegar qualquer material que apareça pela minha frente só porque ele existe, sabe? A gente começa a ter algum discernimento seja por causa do professor, por causa do cursinho, a gente consegue perceber o que é válido e o que não é válido, né? Então, o que eu não faria foi a quantidade de materiais e tempo perdido que eu perdi é bom, mas o tempo que eu acabei perdendo com métodos, pessoas, materiais que não levavam a nada, sabe? Lembro, não vou trazer nome, mas lembro de um curso que eu comprei de videoaulas que foi um tempo perdido incrível. Eu só me apaixonei porque ele cobria todo o edital, né? Só que foi um agrupamento ali de porcaria, sabe? Então foi, assim, completamente um desperdício. Então ter um discernimento na hora de pesquisar materiais, fontes, é muito importante, né? E
O que eu faria, com certeza, que deu certo, não vou falar fonte única de novo, que eu já falei, mas menção honrosa logo de início. Se conhecer, eu acho que é bem interessante, saber o que funciona para ti, e não ir só pelo, por exemplo, flashcard. Eu sempre indico, porque para a maior parte dos mentorados funciona, mas para mim não funciona. Então, eu eu indicaria se conhecer, e eu continuaria fazendo isso, porque eu sei já o que funciona comigo, eu sei como é que eu memorizo, como é que eu vou chegar na véspera da prova, o que eu faço na véspera da prova. Eu pego e olho todo o meu material umas 7, 8 vezes no dia anterior da prova para fixar, e para mim é memória de curto prazo. Agora, para algumas pessoas não vai funcionar, né? Vai chegar muito cansado na prova, às vezes de áudio funciona melhor. Então, assim, a gente dá os direcionamentos aqui e a gente dá muitas vezes uma possibilidade de direcionamento. Às vezes parece que a gente está ficando muito em cima do muro por indicar vários tipos de métodos, né? Mas não é por isso, é porque cada pessoa tem um tipo de aprendizado, tem um tipo de memorização. Então, também ouvir todo mundo, inclusive os mentores, até a página 2, né? Saber internalizar o que funciona para si mesmo e aplicar aquilo na realidade, né? Então, eu acho que o autoconhecimento que eu construí nos primeiros anos de concurso público fizeram para quando mudou o edital ali em cima da hora, tá, não, vou fazer o que eu sempre fiz da forma que sempre funcionou para mim, que foi uma construção e aquele resultado deu bons frutos, né? Então, não é só um acúmulo de conhecimento, de técnicas, é um acúmulo de autoconhecimento mesmo, né? Saber como a nossa mente funciona e como a gente vai reagir a determinado tipo de estímulos e de métodos, né? A Cristiana também perguntou, Thiago, qual a diferença de mentalidade que você percebeu em você do início do processo até dar certo? Eu acho que é confiança. Eu até comentei para a Leilani, quando a gente se contou no aniversário dela, que eu fui fazer a prova do Paraná de salto alto, e eu perdi questões por causa do salto alto, né? A gente sabe a bagagem que acumula, a gente sabe que ponto está. Então, no começo do processo, eu ia fazer as provas, cada questão era uma descoberta, né? Caramba, eles pedem esse tipo de coisa, né? E depois meio que tu já, o avaliador foi por esse lado aqui, que interessante, tu meio que entra na mente quase do avaliador, né? Então, isso é experiência, né? A gente vê uma diferença, até pela idade, no começo é um processo que a gente muda também, né? Pessoalmente no processo. Acho que foi um amadurecimento como pessoa também, né? De ver as coisas de uma forma um pouco diferente. E perceber que todo mundo estuda, né? Todo mundo que está nesse mundo estuda para aquilo ali. E às vezes a pessoa que está do teu lado, ela naquela prova não foi bem, mas daqui a 2 provas ela vai ficar na tua frente. Então, até essa prova do Paraná também me mostrou isso. É uma bagagem, mas eu percebi e uma coisa que eu trago para os alunos também é assim, excesso de confiança também atrapalha às vezes, né? Para mim, eu perdi algumas questões ali por excesso de confiança, porque eu estava achando a prova muito fácil. Então, eu me perdi ali em algum momento, e no tempo, coisa que nunca mais tinha acontecido, para fazer a questão discursiva, eu passei muito rápido algumas questões e acabei perdendo essas questões. Então, assim, já passou tantos concursos, ele vai fazer aquela prova. Às vezes não quer dizer tanto, né? É interessante, mas sem preparação, não adianta, né? Mas seria basicamente isso. Eu acho que um autoconhecimento também é uma mudança bem grande entre o começo e o final da preparação. Pergunta aqui da Mariela para o Thiago e para a Leilani. Como era conviver com a expectativa dos outros, familiares e amigos? Já vou falar que aproveitar que meu microfone está ligado, mas eu, sendo bem sincera, sou uma pessoa que não se importa muito com a expectativa dos outros, para o bem e para o mal. E minha família é pequena, meu círculo de amigos é extremamente pequeno, então, assim, não tinha muito, assim, a expectativa de outras pessoas ficarem perguntando, nem nada, não tinha tanto, e eu acho que mesmo que se teve, assim, talvez eu nem lembre, porque pode ter passado batido, assim, ó.
estava extremamente focada no meu objetivo, eu sabia que eu estava me dedicando, fazendo o máximo que eu podia para alcançar. Então, era uma coisa que meio que provavelmente não me afetava, porque eu sabia que eu estava dando o meu melhor, principalmente em relação ao meu pai e minha mãe, né, que estavam ali convivendo diariamente. Nunca me cobraram, nunca fizeram nenhum tipo de questionamento, mas porque eles sabiam que eu estava ali estudando, eles viam aquilo, sempre souberam quanto que eu me dedico, né, às coisas, então não tinha essa questão de autocobrança. Como também, quando eu estudei ali em tempo integral, né, esses meses, eu já estava estudando para concursos de perito há 2 anos, então já estava num nível bom e meu resultado já estava aparecendo nas provas. Então talvez também nem tenha dado muito tempo de, sei lá, começar a cobrança, às vezes, sei lá, a pessoa está ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez comece a vir, né, a cobrança, mas e aí? Quem sabe não quer buscar alguma outra coisa? Então talvez não tenha chegado nesse ponto. Então, logo que eu voltei a morar com os meus pais e estava estudando em tempo integral, já veio a prova do Paraná, fiquei em segundo lugar, e daí meio que acalmou tudo, assim, a gente sabia que eventualmente eu já ia ser nomeada, então provavelmente por conta disso não veio nenhum tipo de expectativa, mas se veio, passou batida, mas acredito que realmente não tenha partido de ninguém, assim, de fazer algum tipo de cobrança, mas porque realmente minha família é muito tranquila, meus amigos também, um círculo extremamente pequeno de pessoas que são na sua, então não foi muito meu caso de sofrer com isso. Como é que foi com você, Thiago? Bem parecido, foi bem parecido. Como a saída do emprego foi uma decisão coletiva, não, se eu fosse sair do emprego, já era meio óbvio que eu iria para casa dos meus pais. Não foi uma decisão que eu tomei sozinho, né? Tomei com eles, eles sabiam todo o processo que estava acontecendo na empresa, o quanto que tinha sido desgastante ali. Tinha um projeto bem interessante que eu comecei a aplicar lá dentro e simplesmente foi arquivado por falta de recursos, então estava muito decepcionado. Era uma época que meu pai, ele também estava muito decepcionado com o emprego dele, então ele entendia, e ele também como engenheiro químico, ele entendia também como é que funciona, e ele já perto de se aposentar, também estava com muitos poréns em relação à iniciativa privada, então nunca eles. Tanto é que quando eu decidi baixar o nível de preparação, meu pai já era falecido, minha mãe falou, não, tu não tem que baixar. Então foi até o contrário, né? Ela queria que eu continuasse jogando lá para cima, sabe? Então nunca faltou nenhum tipo, nunca teve nenhum tipo de cobrança, mas pelo contrário, eu recebi todo o suporte. E os meus amigos, olha, eu não me lembro de nenhum comentário positivo ou negativo, para falar a verdade, assim, sabe? Não, ele está estudando para o concurso público, ele não consegue agora fazer nada com a gente. Basicamente isso, não houve nenhum tipo de decepção ou cobrança, nem nada. Até porque é uma fase que está todo mundo meio tateando também, né, nas suas próprias vidas. Eu sempre achei estranho essa coisa, tem um vizinho, tem uma tia e tal, que eu sei que acontece, né, mas para mim sempre foi muito estranho isso, não é muito próximo da minha realidade, então é uma sorte que nunca tive que lidar com isso, não. Foi algo que passou meio direto, assim. Agora o Thiago comentando, eu penso que falei, família, amigos, círculo extremamente pequeno, e as pessoas provavelmente não comentavam nada, mas é claro que comentários de pessoas que não eram desse círculo, aí tinha de sobra, né, de pessoas que, só os conhecidos, né, os parentes mais distantes, ou os colegas de faculdade que não são amigos, mas aí esses, gente, pelo amor de Deus, eu já não ligo para cobrança de pessoas próximas a mim, quem dirá de gente que não tem absolutamente nada a ver comigo, não sabe da minha vida, não paga meus boletos, né, assim, ó, entra por um ouvido, sai pelo outro, e daí realmente esse tipo de expectativa de cobrança, de comentário, a gente guarda, né, para comentar depois, né, aquela vingancinha que a gente quer fazer e fica ali, ó, fica guardado, vai alimentando no coração para daqui a alguns meses ou anos fazer um post sobre isso, né, fazer um story para todo mundo que duvidou de mim. Então, claro, né, a gente guarda isso. Mas naquele momento entrava por um ouvido, saía pelo outro, porque realmente essa pessoa ela não sabe nada da minha vida, ela não tem nada a ver com a minha vida, não paga nenhum boleto meu, então eu não tenho que dar absolutamente nenhuma explicação. E
de forma alguma deixar essa pessoa me afetar. Então, claro que de outras pessoas, com certeza, os comentários e a cobrança e críticas vieram, mas aí, realmente, pessoas que não são próximas a mim, eu simplesmente não dou ouvido. Então, lembrei de comentar isso agora. Então, não é que eu não tenha ouvido críticas ou cobranças, mas que das pessoas que importavam para mim, realmente não veio. A Vitória perguntou, Thiago, a forma que você estudava para a Marinha foi muito diferente da carreira de perito? Digo, os métodos. Foi, mas aí é muito por causa da prova, tá? A Marinha, ela tem uma peculiaridade que é meio que só dela, que ela tem uma prova que basicamente tu sabe, a questão número 1 vai ser tal assunto, a questão número 2 vai ser tal assunto. Tinha 4 ou 5 discursivas e tu sabe que a primeira vai ser uma questão de bomba hidráulica. Então, assim, ela era uma questão que tu tinha que basicamente gabaritar, porque ela não fugia muito daquele esquema ali. Então, automaticamente tu focava bastante os estudos naquele tipo de questão, né? Tinha uma primeira parte que é geral, que aí era física, química, eu acho que é física e química e português e inglês, uma coisa assim, e depois só engenharia. Então, assim, não cai direito, sabe? Ela é uma prova muito peculiar, assim, né? Então, até por causa disso, não tem muito como comparar, né, na questão de método. Diferente de uma prova para perito, que a gente tem uma gama de assuntos que tendem a cair mais, mas não dá para negligenciar os demais e também tu não consegue fazer esse nível de assertividade, né, de qual questão vai cair, né. E aí, por exemplo, prova da Petrobras que eu acabei nem fazendo, mas estudei para ela, também, por exemplo, tem um nível de profundidade nas questões de engenharia mecânica que a gente não vê, nas específicas, a gente não vê na de perito, né? Ela é muito mais aprofundada e num número menor de assuntos, né? Então, assim, são provas realmente bem diferentes e como eu falei, ter atirado para tanto lugar, tu acaba pegando diferentes tipos de provas e tu tem que te adequar a elas, né? Então, até a tua preparação fica meio que navegando conforme o rumo, né? Então, até nesse sentido, não só pela matéria em si, mas pela forma de prova, de forma que tu estuda, acaba sendo ruim tu ficar tirando para tudo que é lado, né? Tiago, a Agatha perguntou como você lidou com as reprovações na discursiva e o que fez para contornar isso. Além do conteúdo em si, existe a forma como a banca cobra e quer, é muita coisa. Eu vou falar que eu fiquei surpreso que eu tinha ficado dentro daquela da PCDF, né? Que foi a primeira que eu fiz da Praperita. Eu fiquei surpreso de ter atingido o mínimo, porque eu me lembro que tinha um grupo, foi o primeiro grupo de WhatsApp, não me lembro se era WhatsApp, provavelmente era WhatsApp, não Facebook. E aí as pessoas falando, tu conseguiu o mínimo, tu tá bem, etc. E aquilo também eu fiquei meio espantado, porque, como eu falei, eu tava tateando apostilas para fazer e fiz de forma completamente errada. Então eu não fiquei decepcionado que eu não passei pela discursiva, foi o oposto, eu fiquei até espantado por ter chegado até lá corrigida. E não adianta, se a prova discursiva ela pede as específicas, vendo agora retroativamente, não tinha como eu fazer elas, como eu conseguir, no máximo a minha área de engenharia mecânica, a parte lá de topografia, que é a engenharia agronômica, até em civil, tu vê, eu não tenho conhecimento para fazer de uma forma discursiva sem estudar para aquilo, né? Então eu não consegui nem chegar a cobrir parte do edital para objetiva nas engenharias, quem dirá para discursivas. Então eu não fiquei decepcionado, tá? Eu fiquei até feliz com o meu resultado, foi até um motivador eu continuar estudando, ter ido para ter a prova discursiva corrigida, tá? Hoje, se eu fizesse essa prova, seria basicamente o oposto da estratégia que eu fiz, né? Então, assim, ter tido ela corrigida foi para mim, por exemplo, eu me lembro de uma questão de direito penal que falava de sonambulismo, a pessoa vai lá enquanto sonâmbula, aí entra naquelas coisas de excludente, etc. Eu nunca tinha estudado naquilo e fui por lógica e acertei. E é uma matéria que a gente vê hoje que cai bastante. Eu nem cheguei a fazer esse tipo de análise, sabe? Eu não cheguei naquele ponto de engenharia penal. Então, ter chegado àquele ponto ali, de ter a discursiva, foi mais um estado de espírito na hora de fazer e ter alguma sorte também, do que ter ficado chateado por não ter feito, não ter passado naquele concurso, né? Aquele lá eu sabia que a probabilidade de eu passar era bem, bem baixa.
Eu estava tirando para tudo que é lado. E por ter feito esse daí, eu achei, não, vai ter, para ver como eu estava perdido. Eu pensei, não, se no Distrito Federal caiu assim para as engenharias, não, no próximo eu já vou ter estudado um pouco dessas engenharias. Eu nem fui ver se nos outros estados cobravam da mesma forma. Agora eu sei que é basicamente o Distrito Federal, basicamente não, é o Distrito Federal, Santa Catarina e agora Paraná também. Então, assim, eu achei que eu estava me preparando para uma gama grande e não estava, né? Então, assim, foi mais sorte que juízo aquela prova do Distrito Federal, apesar de não ter passado por causas discursivas, eu não coloco nas discursivas o motivo de eu não ter passado, não, pelo contrário. A Michelle perguntou: tenho pouco tempo de estudo até a PF, vale a pena fazer a prova ou já começo a focar no próximo concurso de perito? Antes do Thiago responder da opinião dele, eu vou deixar a minha aqui, que eu acredito que essa seja uma dúvida também de várias outras pessoas. E o que eu acho, gente? Eu acho que todo mundo deveria fazer PF, sabe por quê? Para ver com seus próprios olhos quão fundo é o buraco da aprovação. Agora a gente não tem nenhum concurso de perito que vai sair já. Sei, talvez, sei lá, os que estão ali iminentes há 84 anos, talvez saiam, enfim. Mas fora esses, não tem nenhum outro. Quem está focando, por exemplo, no sul, ou no sudeste, sei lá, não vai ter nenhum outro que vai sair por hora. Então, acredito que pelo andamento, pelo não andamento dos outros concursos, dê tempo de prestar a PF, que a prova está aí já, né? Vai ser em julho, né, se eu não me engano. Julho, prova da PF. Tenho quase certeza que não deve sair algum outro edital antes das provas da PF. Então, a gente está num momento perfeito para ganhar competitividade e para ver, para sentir na pele quão difícil é ser aprovado numa prova de perito criminal. Então, se eu estivesse estudando hoje e eu quisesse ver quão bem eu estou, ou quão mal eu estou, ou quão difícil realmente é passar numa prova de perito, eu daria tudo de mim para fazer PF, para ver realmente onde é que eu vou parar ali na lista da classificação, ou até se eu vou conseguir estudar para esse concurso. Porque tem gente que nunca passou por um pós-edital aqui. Você não tem noção do quão difícil é estudar num pós-edital, quão desgastante é até que você passe por um. E eu acho que algumas pessoas talvez não tenham noção ainda de métodos que precisam ser feitos, de ajustes que precisam ser feitos nos estudos, até que ponto que você consegue ir sem ter um burnout. E tudo isso você descobre no pós-digital. Você descobre se você está bem, se você está indo no caminho certo, ou se você está pior do que imaginava. Tem gente que às vezes que vai achar que está muito bem e vai levar um grande pau na prova da PF, vai descobrir que está muito mal nos estudos e que algumas coisas precisam ser mudadas. E isso é ótimo. Reprovar numa prova dessas é ótimo, porque te dá visão de que algumas coisas precisam mudar. Se você não encara a realidade, se você não olha ali onde que você está numa lista de classificação frente a outras pessoas que concorrem para os mesmos cargos que você, talvez você tenha essa noção tarde demais. Tarde demais eu considero você vai lá para o concurso dos seus sonhos sem nunca ter prestado uma prova antes e vai descobrir lá quão bem você tá. Daí talvez seja tarde demais. Claro, sempre tem os próximos concursos, mas independentemente do concurso sonho de vocês, eu iria prestar PF mesmo para colocar minha pele em jogo ali, para realmente ver, será que eu tô bem? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu vou melhor ou pior do que eu esperava? Será que eu tenho chances? Pô, tem gente que acha que não vai ter chances e vai ser aprovado. E o contrário também. Tem gente que acha que tá muito bem e vai ficar longe de ser aprovado. E eu acho que em ambos os casos é extremamente benéfico você se deparar, se confrontar com essa realidade para que você faça os ajustes necessários. Então, nesse contexto em que a gente provavelmente não vai ter nenhum concurso de perito saindo junto com o PF, eu prestaria e eu iria ali com tudo no pós-edital para ver realmente onde que eu tô. A gente precisa se comparar com outras pessoas também. É errado isso de falar, não se compare pro mal, né? De tipo, olhar ali que o outro tá estudando 4 horas e você estuda 2, aí fica, meu Deus, mas eu só estudo 2 horas. Não, daí você não tem que se comparar, mas você tem que olhar como tá seu desempenho frente a outras pessoas também. Como é que você vai saber se você tá bem ou tá mal, ou tá no caminho certo, tá no caminho errado, se você não tem essa noção.
Então, eu acho que todo mundo deveria fazer PF, sim, não porque, porque eu acho que todo mundo tem chances. Não, a maioria não tem chances. Estatisticamente falando, pega as áreas ali, a maioria tem o quê? Uma vaga, 2 vagas? A maioria das pessoas não tem chances. Mas algumas pessoas podem ter, e quem não tiver chances só tem a ganhar também, porque vai se confrontar com as coisas que deram certo, com as coisas que deram errado, e vão poder ajustar tudo isso para a próxima prova. Então, eu acho que ninguém tem algo a perder estudando para PF. Ainda a Agatha citou aqui, ó, PCDF. PCDF e PF são editais praticamente idênticos. Talvez mude agora, né, com a reestruturação das áreas da PF, mas para a maioria das áreas são praticamente idênticos os editais. Então, tendo certa similaridade, tipo, eu vou aproveitar alguma coisa para os próximos concursos de perito, com certeza prestaria PF, não só para, só se eu tiver chances eu vou prestar. Daí é difícil dizer, né? Quase impossível dizer se tem chances ou não. Mas eu mandaria todo mundo prestar PF justamente para ver o que é que vai acontecer e realmente avaliar como é que eu tô bem, tô mal, tô do jeito que eu acho que eu tô, enfim, ter essa visão de realidade, porque eu acho que você não tem nada a perder com uma reprovação, uma possível reprovação, e se der certo, nossa, que maravilha. Eu acho que pior do que ser reprovado é chegar daqui a alguns meses e vai lá, pega a prova, não faz a prova, né, mas pega a prova depois, eu acho que eu poderia ter ido bem, e aí não fez a prova, daí é tarde demais. Então ninguém tem nada a perder aqui prestando PF. Não sei o que o Thiago pensa disso. Diga aí, Thiago. Eu vou contar uma do Lucas, nosso amigo aqui do GP do Rio Grande do Sul, que agora está no Distrito Federal. Nessa última prova do Paraná, ele fez a inscrição e chegou no dia ali, a gente ia juntos para a prova. Ele, não estudei nada, só olhei ali um pouquinho por cima dos meus materiais. Aí eu fiz a cabeça dele. Ele foi fazer. Por uma ou duas questões, ele não entrou para ser aprovado. E aí ele ficou bastante tempo se martirizando ali. Uma semana que eu tivesse estudado ali. Claro, ele é um concurseiro mais antigo, né? Ele tem, né, cancha para isso, mas ele quase não foi fazer a prova e percebeu que era só um pouquinho a mais, ele teria ficado classificado, né? Então, às vezes, a gente não percebe, né? A PF é uma prova de um grau superior, ela é uma prova, não é uma prova tranquila, provavelmente, se está iniciando o processo, vai ser quase desesperador ver a prova, essa é a verdade, tá? É uma prova de nível muito superior ao que a gente vê na maior parte dos estados. Eu nunca fiz a prova da PF, tá? Nunca abriu a minha área, desde que eu comecei essa vida, nunca cheguei a fazer, mas a gente sabe como é que ela é, né? E também essa coisa de sentir o dia de prova, muito importante, né? Eu vejo alguns alunos que estão com os números lá em cima, eu estou torcendo que venha alguma prova para eles baterem ali e, se der ruim, sofrer o baque para a próxima e bem, porque é diferente de fazer uma prova em casa do que fazer no dia, com o receio do portão fechado, vai ter atrancamento ao redor. Teve prova que tu via a pessoa correndo, descendo do Uber, porque não imaginava que ia, sabe? Essas coisas meio nem acontece. Chega esbaforido na prova, melhor eu comer, melhor eu tomar água, o que eu faço? Não faço nada, vou direto. Então, sentir esse tipo de coisa, esquecer a caneta da cor que eles indicam, porque eles botaram que é uma cor azul e preto, sabe? Essas coisas é importante sentir, para não ser a prova da tua vida, tu pronto, vai lá e acontece uma coisa que te tira do jogo por uma bobagem, né? Então é importante, mesmo para questões extra, estudo, eu acho bem importante fazer, e eu acho que essa prova vai ser em todos os estados, não vai? Ou uma boa parte dos estados, eu acho que vai ser, então, Provavelmente. até questões Normalmente de tem tudo. locomoção, né? Tu vai perder o dinheiro da inscrição, né? Então, não vejo como um malefício diferente de uma prova, a pessoa mora no Nordeste para fazer uma prova no Sul para teste. Bom, aí tem que pensar, né, se vale a pena ou não. Mas se está ali no teu estado, uma viagem de 2 horas de ônibus, sabe, para uma preparação desse nível, eu acho que não tem nada a perder mesmo. Nicole perguntou, acha que o sarrafo da PF é muito mais alto que os outros concursos de perito, por exemplo, Santa Catarina e Distrito Federal? Eu não acho, eu tenho certeza que PF é o concurso que vai reunir os melhores candidatos do Brasil inteiro, e não só concurseiros que estão ali há
meses, anos, mas peritos criminais já concursados que voltam a estudar, porque PF acaba sendo o concurso-alvo de pessoas que já são peritos criminais. Então, não é achismo, é com certeza, mas reforço o que eu falei, o Thiago falou, ninguém tem nada a perder. Se você for lá prestar e reprovar, for muito mal, cara, que ótimo, que bom que você teve esse choque de realidade e descobriu antes de ir para a próxima prova, para a prova dos seus sonhos, para a prova que você realmente queria. Então, eu acho que ninguém aqui tem nada a perder prestando PF e sendo ali provas em todas as capitais, que eu acredito que vai ser assim. Acho que facilita um pouco em relação a orçamento e tudo mais. É verdade, Michelle, ainda dá tempo de entrar no time no mapa. Pessoal do Sprint aqui, ó, que tá aqui, que não entrou na mentoria, logo fechamos a mentoria da pós-digital, pós-digital não, pré-digital, né, da PF. Então fiquem espertos. Pessoal, mais alguma dúvida para o nosso mentor, Thiago? Eu quero saber, Thiago, como é que você teve motivação para voltar a estudar para um concurso depois de anos concursado, tranquilo? Assim, o motivo se chama Santa Catarina, tá? Porque que pareça é um outro estado, um terceiro. Porque o que aconteceu? Eu fiz a prova de Santa Catarina, né? Mesmo sabendo que eu ia ser chamado em Rio Grande do Sul. E logo que a gente foi empossado, houve um aumento de salário no Rio Grande do Sul. Então, o que tinha de disparidade diminuiu um pouco, né? Mas eu sempre... eu fiquei, eu acho que em 11º, eu nunca lembro se é 11º ou 13º, mas eu acho que em 11º no Santa Catarina. Então, assim, vendo os chamamentos, era certeza, eu acho que era 9 que chamavam para as engenharias, uma coisa assim, era certeza absoluta que eu ia ser chamado. E entrou ali demorou para ser chamado, então eu sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Santa Catarina é um salário maior, mas eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho toda a minha família aqui, minha vida toda aqui, o órgão é espetacular, questão do setor onde eu trabalho, colegas de trabalho, sou muito feliz no trabalho em si também, né, no setor onde eu estou, que foi o setor que eu entrei desde o começo. Então, assim, eu sempre pensei, aqui eu ganho X, lá eu vou ganhar 1,4, 1,5X, será que vale a pena certo, pelo duvidoso, por uma questão meramente salário? Não que salário seja desimportante, né, mas é um peso que tu faz, né? E eu fui chamado, eu acho que foi em 2022, eu acho. Então, eu já tinha um tempo porque ele trancou o período por causa da pandemia ali, né? Então, ele foi estendido o prazo, né? Então, eu tive mais tempo ainda para pensar. E o Rio Grande do Sul, depois desse aumento, ele ficou um pouco distanciado de Santa Catarina, mas ainda a distância não era tão grande e ainda com esperança que aqui subisse um pouco mais, né? E com aquela coisa de, talvez não aconteça, não suba aqui, e tu tá tranquilo em relação a isso? Tô. Tanto é que já me perguntaram, mais de um mentorado ali, tu te arrependeu de não ter ido? Não me arrependi. Mas eu gostaria de ter essa possibilidade de escolha de novo. Então, é algo que eu gostei de ter lá na mão, e eu sabia que eu era capaz de ter lá de volta na mão. Então, Paraná teve aquele aumento, né, da água para o vinho, e estava abrindo o salário perto da PF, melhor do país, etc. Aqui, um estado legal, perto do Rio Grande do Sul. Vou fazer a prova, depois eu vejo se eu vou ou não. Então, estava com saudade de fazer concurso público também, esse tempo de fôlego, tá? Estava com saudade, eu gosto do clima, é meio estranho, mas eu gosto dessa coisa de se colocar à prova. E eu sabia que tinha capacidade, né? Então, é diferente como a prova que fazia lá no começo, de pensar, minha vida depende disso, e fazer uma prova tranquila, né? Se eu não passar, vida que segue aqui. Repensei quando não veio a prova como eu estava esperando, como eu falei no começo, né? Era para ser engenharia mecânica, e de repente tem todas as engenharias ali, e uma prova bem diferente, até as matérias de direito foram diferentes. Foi uma prova bem atípica, né? Então ali eu dei uma titubeada, eu acho que eu fiquei uma semana, duas, pensando se valia a pena ou não, né? Então decidi fazer, não sei ainda se vou, é algo que tenho pensado ainda, a diferença salarial tá grande,
aumentou muito lá, e aqui ficou um pouco em relação aos 2 estados do Sul, e a questão financeira, ela pesa, com certeza, mas eu sou muito feliz onde é que eu estou também, né? Então, vai ser, de novo, uma decisão que não vai ser só minha, vou incluir as pessoas ao meu redor também, como eu sempre fiz, mas eu, é diferente. Aqui eu trabalho por plantão, eu tinha um tempo disponível para isso, eu já sabia o caminho, não ia me despender tanto quanto despendeu lá atrás. Eu digo, estava com saudade, mas porque eu sei que mudou minha, minha vida, mudou minha posição, minha cabeça, meus métodos, eu sabia que eu não ia despender tudo aquilo, e foi uma preparação muito mais tranquila do que tinha sido, né? Então, sei lá, se eu estudava lá atrás 12 horas, entre aspas, porque não são 12 horas líquidas, né? Agora fazia 3 horas aqui num dia, no outro dia conseguia um pouco mais, no final de semana eu não estudava, então foi muito, assim, eu não estava me cobrando, né? Só no final ali, que aí nos 2, 3 semanas antes da prova, daí meu jeito de estudar, né? Mas foi muito por isso, por eu ter ficado com aquela pulga atrás da orelha de Santa Catarina. Será que eu não deveria ter ido? Eu não sou de me arrepender, naquele momento era a decisão adequada para mim. Olhando para trás, eu já não sei, mas dizer que é um arrependimento, aconteceu tanta coisa boa nesse tempo, e se eu quiser, eu sei que se eu quiser ir para Santa Catarina, eu faço a prova de Santa Catarina e tenho chance de passar, sabe? As coisas mudam, a vida muda, o que é o teu objetivo agora pode não ser daqui a 2 dias, quem dirá 2, 3, 4 anos, né? Então, é uma decisão que eu tomei, muito porque eu sabia que não ia depender tanto de mim, né? Eu sabia que não foi um acaso eu ter passado nas outras provas, e não é nem por mudança, porque, por exemplo, eu fui chamado para um ou outro tribunal em alguns estados durante esse tempo, e se fosse simplesmente, não aguento aqui assim, vou mudar, poderia ter ido para um desses tribunais que analista até questões financeiras até parelho ou até melhor, né? Mas já não me vejo fazendo coisa diferente que não seja perícia, né? Foi uma sorte absurda ter caído nesse mundo, porque não era algo que eu planejava, como muita gente desde que vai para a graduação, quando se forma, foi de paraquedas, e não me vejo fazendo outra coisa da vida a não ser perícia, né? Então, se eu fizer concursos daqui para frente, 99% de certeza que vai ser só na área da perícia. Mas não pretendo fazer mais nenhum. Paraná ou ficar aqui, não pretendo fazer mais nenhum concurso público, porque aí já beira alguma coisa disfuncional aí, então vamos ficar por isso aí, por isso mesmo. Mas a gente vai fazer assim, ó, para garantir vocês que são da engenharia e não querem concorrer com nosso mentor Tiago no próximo concurso de Santa Catarina. Vocês vão chamar todos os colegas engenheiros de vocês para entrar na mentoria, porque o mentor Tiago fica com vários mentorados, equipara ao salário lá do Paraná, daí ele fica aqui e não presta mais concurso para lugar nenhum. Então, ó, o segredo é chamar mais gente da engenharia para mentoria, se vocês não quiserem concorrer com o Tiago, e aí ele libera a vaga lá do Paraná também para quem está na lista. Então, Melhor aqui dos é mundos. o esquema. E, Tiago, última coisa que eu queria perguntar. Você falou que não se arrepende, que é muito feliz aqui. Então, como é, então, ser perito criminal? O que é que você acha da carreira, do serviço público? É melhor do que esperava? É pior do que esperava? O que é que você pode falar? Eu acho que é extremamente gratificante, né? Tanto pela questão de como a gente consegue lidar com coisas importantes, com coisas interessantes, com um estilo de vida diferente, né? Como os casos são um diferente do outro, como a gente é livre também para fazer o melhor. Eu acho muito interessante, comparativamente à iniciativa privada, que a gente tem essa coisa de hierarquia, de cobrança. Aqui existe cobrança, mas é uma cobrança diferente. Eu acho isso muito importante. Cada um tem a liberdade para os seus laudos, sua análise pericial, a gente conversa muito entre a gente, mas é pensando no melhor trabalho e sem nenhum tipo de pressão, que era algo que me preocupava no começo, assim, né? Questões internas, tanto entre órgãos, né? Essa coisa, polícia civil, que aqui não tem a ver, né? Não está separado. Questões de Ministério Público, que tipo de cobrança que vai ter, se vai ter algum direcionamento, não existe, nunca chegou.
é muito interessante chegar no local e tu se sentir respeitado, tu começar a ser conhecido nos locais de crime, tu chega lá, tu conhece, Thiago, olha, sabe, é muito interessante esse, esse respeito que tu acaba adquirindo, né, e, e também a questão do trabalho em si, é muito interessante chegar num local e conseguir definir uma, não só uma culpabilidade, mas também uma exclusão. Tem um local que eu sempre gosto de falar, eu acabo dando aula para a Polícia Civil no curso de formação deles, e tem um caso que eu acho muito interessante de contar, que eu vou trazer aqui bem rapidinho, que é uma morte em que estava sendo já julgado por toda a cidade o companheiro da pessoa que morreu, porque essa pessoa ela foi esmagada entre a parte interna da porta do carro e o portão de garagem. E toda a história contava que foi o companheiro que estava dirigindo o carro, deu uma ré e prensou essa pessoa entre a porta do carro e o portão de saída da garagem. E depois de muita análise, a questão dos vestígios foi bem complexa, a gente fez junto com a reprodução simulada, a gente não conseguiu bater o martelo que isso não aconteceu, mas a gente mostrou que era plenamente possível acontecer como ele contou, que foi o seguinte, a mulher, a pessoa que acabou falecendo, ela pediu ajuda para esse companheiro porque ela não estava conseguindo baixar o freio de mão do carro. E ela estava sentada no volante, levantou para pedir ajuda e ficou na porta, entre a porta e o carro. E o companheiro, por dentro da janela, se esgueirou com o vidro baixado, baixou o freio de mão, só que era um carro automático e estava na ré. E ele começou a vir para trás. E o companheiro falou, aperta o freio, aperta o freio. Ela era uma mulher alta, ela com uma das pernas do lado de fora, esticou o pé para dentro e pressionou o pedal do acelerador. E o carro deu ré numa guinada forte e ela ficou pressionada ali. Então, assim, aconteceu exatamente dessa forma. Tem alguns casos que eles vão ficar, porque, por exemplo, para pegar um DNA para ver exatamente onde é que estava a posição, eles compartilhavam aquele carro, então vai ter DNA dos dois ali, né? Então, o que foi mostrado com reprodução simulada, com análise dos vestígios e computacional também, se mostrou que era plenamente possível o que aconteceu com ele, e todos os ferimentos ficaram todos do lado esquerdo da mulher, mostrando que era possível ela ter colocado a parte direita do corpo para dentro do carro, e foi atingida só no lado esquerdo. Então foi muito interessante, assim, até hoje eu fico com um pouco de dúvida se realmente aconteceu dessa forma, né, porque realmente não foi uma batida de martelo dizendo que a outra forma era impossível disso acontecer, mas a versão narrada por ele era plenamente possível. Então ele estava sendo, né, já a cidade toda estava tirando ele para Judas, e foi bem emocionante depois, inclusive, a entrevista dele, dizendo que mostrou, a perícia mostrou ponto por ponto das lesões, mostrando exatamente como aconteceu. Então, numa dessas, a gente está deixando de condenar alguém que não é culpado, né? Então, é uma satisfação muito grande também. A gente tem muito essa questão de procurar culpados, mas, inverso, eu acho até mais legal, que pessoas que poderiam ser julgadas de uma forma injusta, acabam, por causa do nosso trabalho, né, não tendo esse julgamento. Então, é uma satisfação bem grande. Então, todas as questões pessoais que acabam vindo, que é um salário legal, um estilo de vida interessante, eu gosto muito de trabalhar no plantão, eu acabo tendo mais tempo livre, inclusive, para o mapa, por causa da sistemática de plantão, as questões de ser um emprego respeitável, né? Mas também o que acaba vindo diretamente com o nosso trabalho também é muito interessante, muito legal. E quando eu conto o meu trabalho, que é mais na parte da engenharia mecânica, aquela questão de julgamento, muitas vezes até inclusive vem, né? Por não ser o homicídio, o suicídio. O que tu faz? Tu analisa pé direito, já ouvi esse, sabe? Então, é algo que com certeza na indústria não me traria, com certeza não, mas muito provavelmente não me traria esse tipo de retorno, né, de felicidade com o que a gente acaba fazendo. Então, acho é algo que eu fico bem feliz de estar podendo trazer para a sociedade como retorno, né.
Esse caso apresentaram em mais de um congresso, né? Da reprodução simulada e tal. Eu acho que sim, eu acho Apresentaram que no sim. seminário, eu lembro. Muito Eu legal. Muito legal. acho que eles apresentaram. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida para o mentor Thiago? Já agradeço, Thiago, a presença, o compartilhamento. Foi muito legal conversar, relembrar a época de curso de formação, freio de mão puxado. Duas histórias de freio de mão, hein? É, tá vendo? A gente começou e terminou com freio de mão. Terminou. Que loucura. Não, eu Prestem que atenção, agradeço, gente. Prestem atenção no freio de mão, pelo amor de Deus. agradeço a todas as dúvidas. Aí, pessoal, se alguém tiver mais alguma coisa que não ficou bem explicado, ou alguma dúvida adicional, alguma coisa, também pode me chamar, que quem foi mentorado, ou quem não for, que estou à disposição aí. Quem não for, Foi um que prazer seja. conversar. Que Quem seja. não for mentorado, que seja. Então tá, gente, acho que era isso. Então agradeço muito, Thiago, agradeço a presença de vocês. E bom resto de semana para vocês, bom feriado, bons estudos, bom descanso. Boa noite, até mais.